estar convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos e adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje eu peço licença, até desculpa a vocês. Eu pedi ajuda do universitário, pedi ajuda do Caio, né, para que o Caio hoje nos dirija a palavra e a reflexão do Evangelho. Por 2 motivos. Porque hoje uma festa especial, bonita, né, do diaconato, né, da ordenação do Ivan, e também que a voz do padre está acabando, né? Está acabando, estou bem fraquinho da voz. Se eu não cuidar da voz, eu não vou terminar a missa. Querido reverendíssimo Padre Edivan, reverendíssimos diáconos, irmãos do ministério, caríssima comunidade deste futuro santuário dedicado a Santa Rita de Cássia. Hoje as leituras nos falam da autenticidade da nossa vida cristã. A primeira leitura, tirada do livro do Eclesiástico, nos mostra a autenticidade de Deus. Deus se revela nos pobres e nos pequenos, no órfão e na viúva, que eram 2 categorias que eram desprezadas no Antigo Testamento. Mas nós percebemos aqui que o Senhor não descansará até que o Altíssimo intervenha. O nosso Deus é um Deus que intervém na nossa história. É um Deus que não está apático ao nosso sofrimento, mas que nos vê constantemente. E isso eu já dirijo as palavras para o diácono Ivan. O diácono é aquele que tem a missão de também ser a sensibilidade de Deus no coração da comunidade, assim como o próprio Deus. No seu lema de ordenação diaconal, que é o mesmo meu e o mesmo do padre Edivan, não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, nós percebemos que Deus chama homens limitados para coisas ilimitadas. Deus opera a salvação por meio das nossas mãos que são oferecidas a Deus através da bênção dos sacramentos e dos sacramentais, no auxílio, no altar do Senhor, na mesa do sacrifício, onde nós conseguimos a redenção. Também o diácono, ele representa esse não descanso do Senhor, para que o Senhor possa ser manifestado entre nós com uma presença viva e constante. A segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo nos mostra um testamento espiritual de São Paulo. São Paulo sofreu uma grande ambiguidade
ele sofria tanto discriminação pelos judeus quanto pelos cristãos. Pelos judeus, porque não era tolerado que ele aceitasse e confessasse Cristo ressuscitado como Messias. E entre os judeus, ele não era, entre os cristãos, ele não era tolerado porque ele havia matado vários, tinha perseguido a espada. Mas mesmo diante disso, Paulo louva a Deus e agradece a coroa da justiça que foi dada a ele por uma vida autêntica de seguimento à palavra de Deus, que foi derramado sobre a vida dele. Ele combateu o combate da fé. Diácono Ivan, a gente não foi chamado para ser membro de ONG e nem de sindicato, mas nós fomos chamados para sermos dispensadores da graça de Deus. O dia que nós prometemos obediência ao bispo, que nós consagramos a nossa vida à igreja, nós se colocamos à disposição para que o nosso corpo, a nossa vida, seja ofertada pela salvação das almas, pela salvação de cada um de vocês que está aqui. Nós que fomos consagrados, se entregamos em disponibilidade à igreja. Hoje a igreja louva e agradece a você, Márcia, por ter ofertado o seu marido para a igreja. Hoje agora você divide ele com outra esposa. E essa esposa também é ciumenta, tá? E ela exige muito. Então a igreja agradece a você e a sua família por nos dar o Ivan, que agora faz parte do clero da Arquidiocese de Londrina, é incorporado a essa grande família que tem como missão a cura das almas e a salvação e a propagação do Evangelho. Hoje nós celebramos o Dia Mundial das Missões. Hoje o diácono Ivan, assim como ele prometeu ontem, agora ele está responsável desse anúncio. Cristo vai ser escutado pela sua boca, anunciado pelo seu coração. No Evangelho de Lucas, nós vemos mais uma vez a questão da autenticidade. Jesus está numa crise com os fariseus, porque eles acreditam na sua própria justiça e nas suas próprias potencialidades. Jesus fala de duas pessoas que rezaram. A primeira foi o fariseu, que rezou de uma forma prepotente, de uma forma autossuficiente. No ministério diaconal, assim como no sacerdotal, é sempre necessário que nós reconheçamos dependentes da graça de Deus, porque é Ele que opera tudo em nós, por meio de nós. Por isso que tem o tal do ex opere operato. Independentemente da nossa fé, Cristo realiza a salvação pelas nossas mãos, pelo intermédio da nossa prece. A igreja age com a sua força na nossa vida para a santificação das almas, para que todos nós possamos um dia completar a nossa graça na vida eterna. O fariseu não sabia disso, ou melhor, não queria ver, se achava superior a Deus. E quando nós somos soberbos, é impossível da graça de Deus agir dentro de nós. Mas pelo contrário, nós vemos aqui o cobrador de impostos, que era tido como homem maldito porque cometia fraudes. Esse homem alcançou graça diante de Deus, porque se reconheceu pequeno. Senhor, tende piedade de mim, que sou pequeno, limitado, fragilizado. Na história da Bíblia, nós vemos que Deus sabe trabalhar muito bem com mão de obra limitada. Não é à toa que chama 12 homens, alguns deles, como Pedro, truculento, que tira a espada da bainha e corta a orelha de Malco. Pessoas que às vezes não teriam a perspectiva de ser melhores, de ter uma vida na graça, mas Jesus olha essas pessoas e as chama e as convoca, porque Deus sempre vê possibilidade em nós, mesmo que a gente não transpareça, até para nós mesmos, esse Deus sempre vê possibilidade. E Deus, gente, durante toda a nossa vida, Ele vai nos procurar. Durante toda a sua vida, desde o dia que você nasceu até o dia que você morrer, Deus vai te procurar para que você seja totalmente dele e que para um dia você possa também habitar
nesse reino de glória. E por fim, Jesus fala assim: pois quem se eleva será humilhado, mas quem se humilha será elevado. Esse humilha aqui, não é que os outros nos humilham, tá? Não é que isso, se alguém me humilhou, eu vou para o céu. Mas é o contrário. É quando eu me coloco na situação de servo, de servidor da comunidade. E essa é a graça que nós celebramos hoje da vocação do Ivan. Ele se colocou à disposição perpetuamente para a igreja de Nosso Senhor, para servir a essa comunidade de Santa Rita, pela administração do batismo, pela oração de Ezequias, pela proclamação do Evangelho, por assistir os futuros matrimônios. Assim ele vai vos servir também pela caridade e pelo amor. Que hoje nós possamos rezar a Deus agradecendo pela sua vida. Nós olhamos hoje o Ivan como diácono, mas atrás dessa estola e desse sorriso bonito que ele exala hoje, com certeza teve noites de dor, noites de choro, noite de angústia, noite de sofrimento, para que ele pudesse hoje mostrar o seu sim, que já foi dado há mais de 5 anos, 6 anos, quando ele foi convidado pelo padre Paulo para o ministério do diaconato permanente e que também teve o apoio do padre Edivan. Então, hoje vocês olham a vocação que teve uma caminhada. Rezem por ele, rezem por nós, rezem pelo padre Edivan, porque nós somos limitados e sempre somos necessitados da graça de Deus, para que nós possamos também transmitir essa graça que nos foi confiada por nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Rita de Cássia,